Você acha que pensa ou apenas repete o que foi programado em você? Você acredita que vê o mundo como ele é ou apenas como sua mente permite que o veja? E se eu te dissesse que tudo o que você chama de realidade pode ser apenas um filtro mental, uma ilusão sofisticada criada por algo que você nunca questionou, a sua própria razão? Kant não veio para confortar. Ele veio para julgar o juiz, e o réu é você. Immanuel Kant, o homem que parou o mundo com o poder do pensamento, escreveu uma das obras mais devastadoras da história da filosofia. Crítica da Razão Pura. Não é apenas um livro, é uma explosão que atravessa séculos, uma guilhotina erguida contra o dogma, a religião e até a própria filosofia anterior. Kant olhou para a razão humana, esse altar onde os homens sacrificaram o mistério, e disse: agora é a vez dela ser julgada. Antes dele, filósofos como Descartes acreditavam que a razão era o caminho para a verdade absoluta, que pensar, duvidar e deduzir bastava para tocar a essência do real. Outros, como Hume, zombavam disso, dizendo que tudo o que o homem sabe é apenas costume, hábito, sensação. Kant observou os dois e percebeu: ambos estavam cegos, porque não sabiam que os próprios olhos da mente têm lentes. Sim, para Kant, nós nunca vemos o mundo como ele é em si, o famoso númeno. O que vemos é o mundo como ele aparece para nós, o fenômeno. O espaço, o tempo, a causa, o efeito, tudo isso não está lá fora, mas aqui dentro, nas estruturas da mente que moldam o real. Nós não percebemos a realidade, nós fabricamos uma versão dela. A mente humana não é uma janela transparente, é uma prisão sofisticada. E é aqui que começa o terror. Quando você olha para o céu e vê o azul, não está vendo o céu como ele é. Está vendo o céu como sua mente o interpreta. Quando você toca alguém e sente calor, não é o calor do corpo. É a tradução elétrica que seu cérebro cria. Quando você diz "eu sei", o que você realmente sabe é apenas o modo como sua consciência organiza os dados que nunca saíram da gaiola das suas próprias categorias mentais. Kant destrói a arrogância do saber humano. Ele coloca a razão de joelhos e mostra: a mente humana é uma máquina de ordenar o caos, mas jamais de conhecer o absoluto. E aqui está o golpe final. O homem sempre acreditou que dominava o mundo com o pensamento, mas Kant revela que é o pensamento que domina o homem. O mundo não se curva à nossa mente. É a mente que curva o mundo para caber dentro de si. Somos deuses confinados no cárcere da cognição. Essa é a verdadeira revolução kantiana. Não é o sujeito que se adapta ao objeto, é o objeto que se adapta ao sujeito. O homem não é mais uma marionete das coisas, mas o artesão da experiência. E, ao mesmo tempo, o prisioneiro dela. Kant não é um filósofo de respostas, é o arquiteto das fronteiras. Ele delimita o campo do que podemos conhecer, e, ao fazer isso, nos mostra o abismo do que nunca conheceremos. O infinito está logo ali, ao alcance do olhar, mas o olhar nunca o toca. O mundo em si, o númeno, está sempre além, sempre inacessível. E o homem, condenado à aparência, só pode dançar nas sombras do fenômeno. Pense nisso. Você acredita que vive no mundo real, mas na verdade vive no mundo possível da sua consciência. Tudo o que você ama, teme, acredita e julga é filtrado. Nada é puro, nem mesmo a sua razão. A crítica da razão pura é, na verdade, o espelho mais cruel que a humanidade já encarou. Ela não pergunta o que o mundo é, mas o que somos capazes de saber sobre ele. E a resposta é um tapa metafísico, muito menos do que imaginamos. Kant não destruiu a razão, ele a salvou da própria loucura. Ele mostrou que o homem não deve buscar o impossível, conhecer o absoluto, penetrar o divino, decifrar o universo, mas deve aprender os limites da sua própria mente, reconhecer onde termina o conhecimento e onde começa o mistério. A verdadeira sabedoria para Kant não é saber tudo. É saber até onde o saber pode ir. E se você acha isso pouco, é porque ainda não entendeu a profundidade da sua prisão. A liberdade começa quando se reconhece a grade. Os antigos buscavam a verdade nas estrelas, nas leis da natureza ou nas palavras de Deus.
Kant a buscou no próprio sujeito que pergunta. Ele transformou a filosofia de fora para dentro. Antes dele, o homem era um observador. Depois dele, o homem se tornou o criador da experiência. Mas esse poder vem com um preço. Você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Porque o mundo que você vê não existe fora da sua mente. O tempo é uma estrutura interna da consciência. O espaço, uma forma do pensamento. A causalidade, uma invenção da razão para dar sentido ao caos. Nada disso é o real. É apenas o modo como você organiza o real para não enlouquecer. Kant olhou para o infinito e disse: você não o entenderá, mas pode entender como o entende. É o nascimento da filosofia crítica e o fim da ingenuidade humana. Crítica da razão pura é mais que um tratado, é um exorcismo intelectual. Ela expulsa o demônio da certeza. Ela mata o conforto do saber absoluto, e no lugar disso, planta uma dúvida tão profunda que até hoje a filosofia tenta sair dela. Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Heidegger, todos beberam do veneno kantiano, e nenhum saiu ileso. Schopenhauer viu em Kant o mapa do sofrimento, o homem condenado a desejar o que nunca pode alcançar. Nietzsche viu a gaiola e quis quebrá-la, destruir a moral que nasceu dessa limitação. Heidegger viu o abismo e decidiu mergulhar, perguntando o que é ser, se tudo é apenas aparência. Mas Kant foi o primeiro a acender a luz, e a luz não revelou a verdade, revelou a escuridão da própria mente. Talvez agora você entenda. A Crítica da Razão Pura não é um livro para se entender, é um livro para se ser ferido. Ela te obriga a reconhecer que sua razão, sua lógica, sua percepção, sua ciência, sua fé, tudo isso é apenas uma engrenagem dentro de um sistema que você não criou e nem controla. E quando você percebe isso, o silêncio é inevitável, porque não há fuga da mente. Você é o cárcere e o carcereiro. O que Kant fez foi o impensável. Colocou a própria razão em julgamento, e o veredito foi claro, culpada de arrogância. A razão humana é poderosa, sim, mas limitada. Ela não pode tocar o infinito, não pode provar Deus, não pode garantir a alma, não pode compreender o todo. Ela pode apenas desenhar mapas do finito e chamá-los de conhecimento. Tudo o que está além é fé, é arte, é moral, é esperança, mas não é ciência. E isso, para Kant, é libertador. Porque enquanto o homem acreditar que sabe tudo, ele é escravo da ilusão. Mas quando ele reconhece que há limites, ele começa a pensar de verdade. Kant é o ponto onde a filosofia deixou de ser busca por verdades e se tornou busca pelos fundamentos da própria busca. Ele não perguntou o que é o mundo, mas como o mundo é possível. Ele não perguntou o que é Deus, mas como a ideia de Deus surge em nós. Ele não perguntou o que é a alma, mas como pensamos a nós mesmos. A crítica da razão pura é a anatomia da consciência. É o cirurgião cortando o cérebro da humanidade para entender onde nasce o saber e onde ele morre. E agora, olhe para dentro. Tudo o que você chama de realidade talvez não passe de uma construção. E se for assim, onde está a verdade? Existe verdade ou apenas percepções? Kant não responde. Ele apenas te força a encarar o espelho. E o que você vê é você mesmo tentando entender o próprio reflexo. O terror kantiano é esse. O homem não está perdido no universo. Ele está perdido em si mesmo. Então, da próxima vez que você disser "eu sei", lembre-se de Kant. Porque talvez o que você saiba não seja o mundo, mas apenas o molde da sua própria mente. E nesse momento, você entenderá que o verdadeiro conhecimento não é possuir respostas, mas reconhecer os limites das perguntas. O mundo real, o númeno, talvez esteja lá fora. Mas a verdade mais profunda está aqui dentro, na mente que tenta tocá-lo e falha. E é nesse fracasso que nasce a filosofia. Se este texto te fez pensar, duvidar ou sentir o peso de estar consciente, então cumpre seu papel. Dá o like, compartilha com quem precisa acordar da ilusão, se inscreve para mergulhar ainda mais fundo nas ideias que abalam o mundo e comenta:
Você acha que a realidade existe fora da mente ou tudo é apenas uma projeção da razão?